Larissa Fontoura, a fotógrafa profissional, né? E chamar os colegas, primeiramente a doutora Júlia, nossa presidente. Doutora Cristiane Santos. Doutora Kelly Santos. Doutora Viviane Matos. Doutor Antônio Paulo Barça. Doutora Thalita Teixeira. E doutor Rogério Rodrigues. Nossa, tá fraco, vocês não almoçaram não? Agora melhorou, né? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos por estarem aqui prestigiando o nosso evento. É o primeiro workshop aqui da nossa 19ª sessão. E também quero anunciar aqui e apresentar a nossa diretoria. Infelizmente, a doutora Selma, né, está doentinha, então ela está afastada por 10 dias, ela não vai poder estar aqui presente, mas ela está em oração aqui em nossos corações, né? Vou apresentar aqui a minha vice-presidente, minha não, nossa, né? Doutora Márcia Menezes. Nossa secretária adjunta, doutor Jonas Peixoto. Dizer que o secretário-geral, doutor Luiz, vai estar aqui mais tarde, tá? Ele está com audiência, então tem que fazer, né, as honras. Eu estou muito feliz, né? Nós, da diretoria, estamos muito felizes por este evento, porque é a primeira vez que nós estamos lançando aqui na nossa subseção. Nunca tivemos um evento tão bom como esse. Espero que todos gostem. E depois é só colocar lá os comentários aí para a doutora Kelly, né? Senão ela fica tristinha. Mas a doutora Kelly ficou realmente empenhada. Só tenho a agradecer a doutora Kelly. Doutora Cristiane, então, coitada, ela nem dorme comigo. É meia-noite, 1h, né, Cristiane? Perturbo ela, mas ela está ali sempre atenta, né? Doutor Rogério é outro parceiro nosso aí, que também não dorme comigo. Mas ele dorme com a esposa dele, né? Vocês não pensem no outro lado. Ele não dorme comigo porque eu fico acordando ele para poder fazer as postagens, né? Então vocês, olha, vocês estão muito maldosos, né? Vocês estão terríveis. Doutora Thalita, parceira nossa, está sempre aí nos eventos. Nossa. Não. Doutora Thalita eu digo que ela é OAB Mulher. Tá? Ela é OAB Mulher, está sempre empenhada aí em ajudar a comissão e ajudar também a subseção, né? Doutora Viviane começou pensando que não ia fazer palestra, fez uma palestra aí semana passada, então já sabe que ela agora vai fazer palestra sempre.
decorrer de mim nem da nossa diretoria. Né, senhora Viviane? A doutora Antônio Passa também, que é nosso parceiro lá da seccional, e está aqui com a gente hoje. Só tenho a agradecer a doutora Ana, né? Porque eu digo que ela permitiu você estar aqui presente. Mas é parceiro, e a doutora Ana está muito entusiasmada aí com esse evento, e isso tudo vai para ela, tá? A filmagem vai para a doutora Ana, vamos mandar para ela. Ela vê que a São João de Meriti está atenta aí às novidades, está atento, os advogados estão atentos a tudo que acontece, tanto na seccional como nas subseções da Baixada. Então, eu digo que a gente é um representante da Baixada Fluminense. Os advogados, eu digo, a advocacia meritiense está sendo representado por cada um de nós das comissões. Então, eu espero que continue gostando aí dos nossos eventos, das nossas palestras, e coloque lá o entusiasmo para a gente, né, começar a aumentar mais ainda a nossa credibilidade, que hoje é um evento que vai valorizar a advocacia, não só a advocacia do Rio de Janeiro, mas a advocacia meritiense, que a gente precisa muito. Sei que tem colegas que acham que isso é besteira, mas não é besteira não. A gente vai para o Rio fazer uma audiência, chega lá, uma pergunta: onde a senhora é? São João de Meriti. Eles fazem logo isso, uma cara de nojo. Mas nós estamos levantando essa bandeira e nós vamos sim mostrar por que viemos e por que estamos aqui apresentando a advocacia meritiense. Muito obrigada a todos e bom evento para cada um. Para dar início ao evento, vou convidar a Larissa Fontoura, fotógrafa profissional e também sobre posicionamento. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, estou muito vergonhosa, hein? Vocês veem, mas é isso. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência comigo. Eu sou fotógrafa há 3 anos, especialista em ensaio corporativo, né, em fotos corporativas, e tenho 29 anos. Atuo aqui em São João de Meriti mesmo, tenho um estúdio. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância do posicionamento, né, na advocacia, não só como advogados, né, em todas as profissões de hoje em dia, porque a gente precisa desse posicionamento nas redes sociais, né? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês aqui, quem aqui gosta de fazer algumas postagens, tirar fotos nas redes sociais? Então, qual é a imagem que vocês estão passando hoje em dia? Vocês fazem só postagens de flyerzinhos ou vocês postam as fotos de vocês com aquela imagem que passa confiança? Então, o nosso intuito hoje é passar esse assunto, né? Abordar esse assunto para vocês, da postura que vocês devem passar e a confiança que vocês devem mostrar nas redes sociais para vocês por conta do cliente. Vocês acham que o cliente de vocês vai fechar um contrato com vocês vendo um perfil totalmente apagado, antigo, com postagens só de flyerzinho, quer um contrato com o INSS, ou mostrando uma foto de vocês e mostrando o conteúdo que vocês têm do seu trabalho? E aí? Então, por isso que é importante a questão da foto corporativa, porque o nosso perfil, hoje em dia, né, as nossas redes sociais é a nossa maior vitrine de trabalho para vendas.
Então, se nós temos um perfil sem muita informação do que a gente trabalha, sem uma foto que demonstra uma postura, um posicionamento, a gente não vende. Porque a maioria dos nossos seguidores, a gente quer tornar eles clientes, né? E não só ali um seguidor que vai olhar nossas publicações. Então, gente, tô morrendo. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão das fotos? Alguma dúvida de que tipo de foto vocês têm que tirar? Falar? Pode falar. Teria alguma objeção ao colocar fotos profissionais e pessoais no mesmo Instagram? Teria que ser separado? Então, eu aconselho usar separado, um perfil para cada. Porque se você misturar suas fotos pessoais com uma de trabalho, a pessoa não vai olhar para você e vai falar, ué, como assim? Não faça aquela confiança, né? Então, eu aconselho fazer um perfil separado, postar somente aquilo que você quer mostrar ao público, dos seus conteúdos e tudo mais. E é interessante também vocês mostrarem o dia a dia de vocês no escritório, indo para reunião, indo para audiência, porque isso tudo mostra uma confiança para o cliente. Mais alguma? Pode falar. Pode falar. Qual é a sua opinião acerca dessas fotos que estão sendo criadas por inteligência artificial? Então, gente, eu não sou contra, mas eu não sou a favor. Eu acho que a pessoa tem que ter uma experiência, assim, no estúdio, fazer umas fotos, por quê? Pelo menos assim, o meu trabalho é totalmente personalizado para cada cliente. A gente traz ali, eu converso com o cliente, vejo o estilo dele. Ah, tem cliente que é mais neutro, mais clean, tem outros que é mais. Deixa eu ver. Ela, eu só de olhar pra ela, eu vejo que ela já é autêntica. E aí, então, a gente mostra, faz tudo isso, um ensaio mais personalizado. Ah, eu gosto do minha paleta, porque eu gosto muito dessa questão da paleta. Ah, minha paleta é azul marinho. Então a gente vai fazer todo um ensaio voltado ali pro seu estilo. Então eu acho que você vê aí todo mundo com as fotos repetidas. Acho que não mostra nem credibilidade. Mais alguém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava até conversando com as meninas de fora que eu acho que as fotos profissionais são todas iguais. As mesmas cores, a galera tem uma cor neutra, clara. Você não acha que isso acaba esgotando? Sim. Como se estivesse esgotando o assunto? Sim. Por isso que o interessante é a gente montar uma identidade visual. E aí a gente tem a nossa paleta de cor e a gente vai trazer aquele ensaio voltado para a nossa paleta, para a nossa identidade visual, que também entra na questão do Instagram, de como se posicionar, fazer aquelas postagens tudo arrumadinho. E aí o nosso ensaio vai ser personalizado, como eu falei anteriormente. Raíssa, complementando, pergunta-se também muito a respeito das fotos que são parecidas, porque é um arquétipo de governante. Normalmente, o advogado ele usa esse arquétipo, então as fotos, de fato, elas são fotos mais parecidas. Mas, como ela explicou, é a questão do ensaio, a maneira que vai ser conduzido, que você vai fazer fotos assim, mais de acordo com a sua imagem pessoal. Vai transformar, vai adaptar. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Vou perguntar agora, quem aqui já fez algum ensaio corporativo, profissional, num estúdio? Só Vivi aí atrás, ninguém ali, só elas. Então, por que vocês ainda não fizeram? Conhecimento, oportunidade. Conhecimento, oportunidade.
também da gente fazer a foto no escritório de vocês também. E ficar assim, trazendo ali o seu ambiente de trabalho, mostrando bem direitinho, mas também pode fazer lá no estúdio. Porque lá no meu estúdio eu tenho vários cenários, não só aquele fundo infinito. Eu tenho aquela mesa de escritório, tenho sofá, então a gente usa iPad, notebook, então tem toda uma personalização, né? A questão, vocês nunca fizeram um ensaio, é por conta do valor? Aqui, ó. Larissa, aqui, ó. Larissa, aqui, doutora. Aqui, ó. Foto externa. Você falou sua opinião. Fala de novo, O né? advogado fazer uma foto externa. Então, depende. Eu aconselho a não fazer, sempre fazer no estúdio, mas depende do que você quer passar aí para o seu público, para fazer uma foto externa. Você está mostrando o quê? Que você está fazendo um trabalho no fórum, alguma reunião, alguma audiência, ou somente para postar mesmo? Só pro site. Eu acho que passa mais credibilidade no estúdio. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se eu não responder, eu não Não, cada um, vamos dizer assim, as pessoas não fazem porque realmente o valor é bem alto. Mas também depende da onde a pessoa vai comprar. No final eu ia falar sobre isso. No final, mais um presentinho aí pra vocês. Gente, então, eu tô perguntando isso porque eu fiquei chocada que muita gente não fez ensaio corporativo, nunca fez. Vocês usam o que nas redes sociais de vocês? Foto só da logo? Alguma foto assim? Só do celular mesmo? Gente, então, aí o que vocês acham que o cliente de vocês vai olhar e vai achar o que de vocês? Vocês acham que vão passar uma confiança assim para fechar um contrato grande? Então, por isso que o ideal é a gente fazer essas fotos corporativas para poder a gente passar uma credibilidade na nossa rede social, né? Porque a nossa vitrine hoje em dia, a nossa principal ferramenta de trabalho é o Instagram. Então, pode falar. Então, pessoal, quando a gente montou esse evento, a gente tem visto que participa de mentorias, tem acompanhado que a maioria das mentorias, dos eventos, colocam um fotógrafo para tirar uma, duas fotos profissionais, porque tem quem não tenha nenhuma foto. Então, quando a gente pensou nesse evento, eu procurei pessoas, fotógrafos, estúdios aqui localizados em São João de Meriti. Então foram vários, e eu entrei em contato, eu busquei as redes sociais, e a Larissa foi uma parceira, está apoiando o nosso evento. Ela tem um estúdio localizado aqui em São João de Meriti, mas também ela está aberta a fazer com vocês pacotes onde ela possa ir no escritório de vocês, ou acompanhar, fazer um lifestyle para quem queira ir no fórum, ou tirar em alguma biblioteca, algum lugar assim. Tem essa possibilidade, se vocês conversem com ela, para conhecer melhor o trabalho dela. O valor da Larissa é um valor muito, muito, muito compatível com a nossa realidade aqui em São João de Meriti. Inclusive, é um valor que está bem abaixo do desconto que ela está dando para os advogados que estiverem aqui no evento. Então, conversem com ela, porque vale a pena vocês fazerem esse investimento. Antigamente a gente fazia cartão de visita. Hoje em dia a gente precisa investir na nossa imagem. E para quem tem Instagram, para quem não usa, a foto do WhatsApp que usa, o WhatsApp Business, ou o WhatsApp que usa para o comercial, para a rede social também. Então não fica só para o Instagram, mas fica para você fazer uma landing page, fica para você montar o seu site, fica para você montar o seu portfólio, que hoje em dia quase todo mundo sabe mexer no campo, então pode montar um portfólio, uma foto bacana, uma foto profissional. E sem contar
um valor muito especial para quem estiver aqui no evento. Então aproveitem. E hoje ela está aqui com a gente, apoiando, e ela vai tirar, cada um de vocês vai receber uma foto, tá? Ela vai tirar 2, 3 fotos, não dá para fazer um ensaio, então é coisa rápida, tá? Só mesmo para vocês terem um aperitivo hoje, e procurem a Larissa, conversem com ela depois, porque eu garanto a vocês, depois vocês podem me dar um feedback, vou até gostar de receber um feedback, que é um valor que está dentro da possibilidade de vocês, tá? É muito menos do que vocês imaginam, tá bom? Obrigada, tá, Larissa? Obrigada a vocês, gente. Calma, gente. Gente, agora a gente vai receber a doutora Cristiane Santos, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, que vai falar sobre o olho empreendedor. Saiu meu amigo Jonas. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante. Eu, empreendedor, equilibrando carreira, negócios e vida pessoal. Prazer, eu sou Cristiane Santos, mulher muito amada por Deus e pela minha família. Eu sempre tive o propósito de ser advogada e não foi fácil. Construí minha carreira, comecei solo. E isso não é para fazer nenhuma chantagem, nada de emocional. Porque muitos começam assim. A gente sai da faculdade, não sabe muito bem o que vai fazer e aí acaba sendo advogada. E nesse tempo a gente não tem muito como se especializar, a não ser a técnica. E a gente vai esquecendo muita coisa. Nesse meio tempo, nesse período, eu tive muita ajuda de amigos que me fez crescer na carreira. Porque me davam dicas de negócio, como eu fazia para melhorar. Inclusive, uma amiga falou, Cris, olha, digamos assim, BPC Loas, se você focar no BPC Loas, se você tiver 20 clientes com BPC Loas, você vai ganhar X. Mas o meu escritório, que eu fundei em 2010, não estava preparado para receber 20 clientes. E ainda não está.
Por isso que eu estou falando aqui com vocês. Vamos lá. Segundo a OAB Nacional, nós temos quase 1,5 milhão de advogados inscritos no Brasil. É muita gente e é uma concorrência muito grande. E a gente precisa se destacar, não só tecnicamente, mas precisamos se destacar também na parte de estrutura de negócio, na parte de empreendedorismo. E aí, gente, eu coloquei aqui o seu medo e ou a sua teimosia pode estar atrapalhando a sua carreira. Porque quem já ouviu falar, todo mundo conhece o EPROC? Aqui todo mundo conhece o EPROC? Quando começou a implantar o sistema EPROC, vou linkar, muitos colegas abandonaram, colegas bons tecnicamente, colegas que eram advogados da Casa da Banha, conhecem? Do disco. E eu não vou falar mais, senão o pessoal vai entregar aí a idade de muita gente. Mas enfim, os meus colegas ficaram defasados. E aí eu entendi que se eu não acompanhasse meu tempo, eu ia ficar para trás. Estamos agora na era das inovações tecnológicas. Nós estamos na era das IAs. Rio de Janeiro, o nosso grupo Paz, ele quer fazer o Rio de Janeiro a capital das inovações, né? Das IAs. E a gente não está preparado para isso. E é um mercado muito bom. Quem estiver preparado, o advogado, a advogada que se especializar. A advocacia precisa acompanhar as inovações da época. Quem não se adapta perde espaço. Mas quem se adapta, eles podem avançar muito. E assim, aqui eu quero chamar a atenção que não é só você ganhar dinheiro, mas que você pode ajudar o seu país, você pode mudar a estrutura, você pode mudar o resultado, você pode ajudar muita gente. Por isso, às vezes, o nosso medo de crescer, como eu sempre tive por muito tempo, a minha teimosia estava travando a minha evolução. O Flávio sempre falava comigo, olha, Cris, você está com mente de empregado. Vamos mudar. E aí eu pergunto para você, o seu medo ou a sua teimosia está travando o seu avanço? Conceito de empreendedorismo. Olha, eu vou dar o meu conceito. Meu conceito é o seguinte, pelo que eu estudei. Você tem uma ideia que você acha inovadora, e hoje o empreendedorismo, ele visa muito criar um valor, e você vê que essa sociedade está precisando, você vê a dor da sociedade, ou então uma necessidade, ou então um anseio, que hoje a gente vê na estética, enfim, um anseio, e consegue criar algo diferente para aquela questão. Por exemplo, nós temos o professor Renato Porto, que eu gosto muito dele. Renato Porto, ele viu que o direito do consumidor era um direito que muita gente não gostava. Era um direito que a gente começava, mas pouca gente batia no peito e falava, eu sou consumerista. O que ele fez? Ele elevou o nível do direito do consumidor. Hoje ele faz cursos, palestras, é parceiro, e é uma das temporadas dele, e assim, ele é um sucesso. E ele mudou a advocacia dele. Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros. Esses riscos aqui são riscos calculados, a gente não vai fazer riscos financeiros
psicológicas e sociais correspondentes a recebendo as consequentes recompensas das satisfações econômicas e pessoal. Robert Rich. Esse é o conceito mais atual do empreendedorismo. Por favor. Eu, empreendedor. Eu, advogado, ou eu, advogada, empreendedor, empreendedora. Você precisa saber o seu objetivo. Se você não sabe aonde vai chegar, para onde vai? Para onde você não consegue chegar a lugar nenhum. Por muito tempo, a gente vê aqui o advogado profissional liberal, ou então eu digo aqui o empreendedor amador. Ele tem qualquer visão estratégica, ele só está se preocupando com o foco na técnica. Isso, a gente às vezes vê o advogado cheio de prazos, às vezes resultado aqui, tem mês que você está com dinheiro, outro mês você não tem caixa, você não tem resposta para o seu cliente, você passa mal, a sua saúde vai, enfim, estresse puro aqui. O advogado empreendedor, não que ele não tem estresse, mas ele tem uma visão estratégica, ainda que ele não tenha uma parceria, mas ele já se programa a ter essa parceria. Ele já tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Ele sabe aonde vai chegar. Ele monta todo o seu negócio voltado para onde ele vai chegar. Cria, inova, planeja e calcula os riscos. Vamos mudar mais. Não, é aqui, eu vou terminar. Carreira, negócios e vida pessoal. Gente, a gente precisa equilibrar nossas carreiras, negócios e vidas pessoais. Vida pessoal só tem uma, né? Cada um só tem uma. A não ser que a gente tenha outras vidas. A gente não sabe disso ainda não foi provado. Mas o que acontece aqui? Mas o que acontece? Às vezes a gente quer se dividir 50% para lá, 50% para cá e vai dar certo. E não é bem assim. Você tem que estar, por exemplo, quando você estiver com seu filho, você tem que estar com ele inteiramente. Quando você estiver no seu trabalho, deixa o seu filho para trás e fique no seu trabalho inteiramente. No seu negócio é assim mesmo. Outro dia, um exemplo da doutora Júlia, ela ganhou a netinha. Sofia. Sofia. Aí veio no ônibus, rapidinho essa que tem que falar, no ônibus, ela foi conduzindo o ônibus. Conduziu o ônibus e lá falou assim, Cris, na volta eu não vou voltar com vocês. Ela voltou, trouxe a netinha da maternidade, mas até lá, o momento, ela estava vivendo plenamente aquele momento. E quem estava lá no dia, ela viu isso. Isso é viver com sabedoria, com empreendedorismo pessoal. O equilíbrio não é dividir ao mesmo tempo, o percentual do mesmo tempo para cada área, mas sim integrar, direcionar. Pessoal, vou passar esse slide com rapidez, porque eu quero fazer muito trabalho com vocês. Vamos lá. Depois eu faço a roda da vida. Eu montei essa palestra só para fazer essa roda da vida com vocês. Porque está na hora da gente olhar para dentro, para a gente organizar a casa, para a gente saber a que ponto estamos. Eu vou distribuir para vocês uma folhinha aqui para distribuir as folhas, ajuda ela a distribuir. a canetinha. Cris, me dá um pouquinho aqui para me dar para você. Manda para lá. Vai passando lá. Eu quero mais falar, não?
Não, tanto faz, se tiver tá ótimo. Quem tá sem caneta? Quem tá sem caneta? Não, pode ser sua. Nossa, fez a letra bonita. Todo mundo já recebeu? Vamos começar. Aquele que vocês receberam tem dois lados, a ponta mais grossa e a mais fina. Vocês colocam o nome de vocês e a data de hoje, está colocado? Vocês vão ver que essa roda da vida está dividida em qualidade, pessoal, profissional, relacionamento. Cássia, me dá mais uma, Cássia. Vamos começar com a pessoal. Saúde e disposição, de 0 a 10, como você se vê hoje? Você tem uma boa saúde? Seus exames estão em dia? A academia, vocês têm? Alguém consegue abaixar para pegar o objeto no chão? Abaixar, levantar e a escada do juizado. Aí está falando ali, levantamento de foto, como está a saúde de 0 a 10? Já foi? É só marcar. Por exemplo, se a sua saúde estiver, se você achar que a sua saúde está bem, você marca um xizinho, um colore, e tem, sei lá, 7. Vou passar, pode pedir mais. Vou passar, gente. Ainda no pessoal, desenvolvimento intelectual. Gente, gostei muito. Nossa. E aí, tem frequentado a OAB? Tem assistido a REG? Vocês estão se especializando? Como está o desenvolvimento intelectual? Equilíbrio emocional, nossa senhora. Essa daí, alguém já pensou em matar o cliente? Com certeza. Você pode listar aqui primeiro e depois marca o percentual. Vocês que sabem, né? Façam isso.
Podemos? Profissional, realização e propósito. Como está aí essa realização e propósito? Vocês estão no caminho da sua realização e propósito? Que bom. Posso passar, gente? Vou passar por causa do... Faltam 10 minutos, vou passar. Recurso financeiro, aí, como estão? Vamos ligar para o marido da Margarida, vai ter que ser gasto. Contribuição social, o que vocês têm contribuído para a sua sociedade? Quais os valores que vocês têm agregado para a sociedade? Agora, a parte do relacionamento, gente. Essa parte do relacionamento, vamos lá. Família, como está a sua relação com a sua família? Sua relação com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo? Como está essa relação? Aí a esposa também, esposo, está nessa parte do desenvolvimento amoroso. O que você tem feito para melhorar o seu relacionamento amoroso? Porque geralmente a gente reclama do outro e a gente não vê a bênção de Deus que nós somos também para o outro. Vida social, gente. Como anda a sua vida social? De 0 a 10. Plenitude e felicidade. Vocês estão plenas? Espiritualidade. Como anda a sua conexão com Deus? Com divindade. Tem gente que é ateu, não? Cada um a gente respeita. Só levanta a mão para saber quem já acabou.
fina da caneta. Nessa ponta fina, você responda qual a área que merece mais a sua atenção. Geralmente é a área que você marcou menos pontos. Eu faço assim, dessa forma. Qual a área que você merece mais a sua atenção? Saúde e disposição, recursos financeiros. Qual a área que merece mais a sua atenção? Preencheram? Escolha a área que você deseja mudar e progredir. Ah, então tá. As duas ações simples de fazer, tá todo mundo já fez? Eu estou dando tempo. Então, essas duas ações simples que vocês escolheram fazer, vocês vão fazer durante, sugiro, porque não tem que, nada é obrigatório, mas sugiro que façam durante 60 dias, para que você já comece a mudar o mindset, já comece a empreender também na sua área aí, vai desenvolver esse tempo. E é isso, peraí. E é isso. Agora que você já tem o diagnóstico, que você já sabe as áreas que precisa fazer, que merece uma atenção melhor da sua parte, você cria o seu plano estratégico de metas para o sucesso e começa a trilhar na sua jornada de empreendedorismo próspero. Isso aqui, gente, empreendedorismo não é só isso, tem muita coisa. Isso aqui é só um degustativo, tem métodos, tem estudos, tem o doutor Antônio Marta, que ele vai falar mais sobre isso, inclusive, nossos palestrantes também. E é isso. Essa, eu vou até a resposta para ele, lógico. Essa roda da vida, eu sugiro que vocês guardem um local visível para que vocês se comprometam com vocês mesmos, porque a gente só muda assim. E aí é minha frase final de Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito. Vocês são incríveis. Vamos bater palma para Felipe. Eu quero agradecer a todos, meus amigos, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, esse evento, quando ele foi pensado, ele veio de uma ideia. A Thalita falou comigo, eu falei com a Cris e fui conversando com as pessoas que estão aqui integrando a nossa mesa. E a prioridade que eu penso, quando eu penso em empreendedorismo, é a gente estar cuidando dos nossos.
da nossa subseção. Então, é importantíssimo dar a oportunidade para que a gente possa fazer palestras, para que a gente possa estudar e trazer temas para vocês. Então, assim, é tudo feito com muito carinho. Nós ficamos nervosas, sim, todos nós, porque a gente não tem tanta experiência. Todo mundo já palestrou em algum momento aqui, mas falar aqui dentro da nossa casa é uma responsabilidade muito grande. E eu estou muito orgulhosa de você, Cris, muito orgulhosa mesmo do trabalho que a Cris, eu falei assim, Cris, você vai falar. E o tema que ela trouxe, o que ela trouxe para vocês. Então, muito obrigada, Cris. Continuando, agora a gente vai ter a doutora Kelly Santos com o tema do generalista ao estrategista. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Kelly Santos, sou advogada e aqui atuo na sucessão. Meu escritório tem 10 anos aqui em São João de Meriti e eu venho desde a época de estagiária, eu trabalhei em escritórios corporativos. Então, eu sempre trabalhei com gestão, com a parte também administrativa, com todo o procedimento desde quando chega a pasta, abre pasta, cria seu arquivo. Então, assim, eu tenho tudo muito organizado dessa maneira. E eu aprendi em 2004, 2003, quando eu era estagiária, já faz um tempinho, eu já ouvia falar sobre empreendedorismo jurídico, só que as pessoas não usavam essa palavra, porque eu trabalhava no escritório que era a sede em São Paulo, e aqui no Rio era um escritório ainda pequeno, e o escritório estava crescendo, e eu vi como que eles faziam desde a venda, para atender, para poder conseguir novos clientes, como que funcionava setorizar o escritório para poder ter o crescimento. Então, quando eu abri o meu escritório aqui em São João de Meriti, e eu vim com essa ideia, e eu falava sobre isso, eu ouvia muitos colegas que não entendiam, que ainda estavam com um outro método de advocacia, falando que isso era besteira, isso era balela, que eu estava com um pensamento que era impossível. E quando eu abri meu escritório, eu já abria focada em uma área, eu não abri como generalista. Então eu ouvia muito de vários colegas, você é elitista, você só quer saber de advocacia empresarial, isso não é legal, isso, por que você não faz juizado? E eu já tinha desenhado na minha cabeça como eu queria que o meu escritório crescesse. Eu queria um escritório boutique, porque eu estava vindo da área corporativa, trabalhava no jurídico interno de uma grande empresa, então eu estava muito cansada do contencioso e eu já tinha desenhado como eu queria. Eu quero um escritório boutique, eu quero trabalhar sozinha, no máximo com uma única pessoa, atendendo os meus clientes de forma mais personalizada, fazer um atendimento mais personalizado para aquele cliente. Porque, como meu objetivo era o atendimento a empresas, o empresário ele tem um tempo muito curto, então ele precisa de soluções, ele precisa de rapidez. Então, o tempo foi passando, eu me sentia muito sozinha e eu fui buscando fora daqui, fui buscando também fora do Rio de Janeiro, que não falava-se muito de empreendedorismo, e eu fui buscando outras pessoas para eu poder
não me senti mais sozinha. Eu sabia que tinham mais pessoas com o mesmo pensamento que o meu e que eu não estava errada. E hoje nós estamos num momento muito bom da advocacia. Por quê? Vem a inovação, vem um avanço tecnológico e vem a ideia do empreendedorismo, de sair da caixinha. Não funciona mais da mesma forma a advocacia. Então, por isso eu estou trazendo aqui para vocês é um percentual assim, muito pequeno para falar um pouquinho de você sair do generalista para você ir para um advogado estrategista, que é o advogado especialista, e como você pode fazer isso sem sentir aquela dor de que está deixando dinheiro na mesa, está deixando de atender os clientes. E para quem está iniciando na advocacia, ou para quem quer fazer uma transição de carreira, como que é possível isso? E por que a gente precisa, cada vez mais, a gente, de fato, aprender a criar valor. Não está passando. É para baixo? Aqui tem, falando um pouquinho de mim, mas eu já falei um pouco, os cursos que eu fiz, a minha trajetória. Antes mesmo, eu não passei na primeira prova da OAB. Eu fiquei em pânico porque eu não passei na prova, eu não aceitava não ter passado na primeira prova. Eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava, que era um escritório grande, estava crescendo, hoje é o 6º do país. E falei, vou trabalhar com a minha mãe porque eu não quero fazer isso. Embora eu estivesse amando trabalhar na área jurídica, mas eu não admitia fazer a prova da ordem. Eu ficava em pânico mesmo, isso acontece. Então eu fiquei muitos anos trabalhando na área jurídica, porque a gente sabe que isso acontece. Tirei novamente a minha carteira de estagiária, a doutora Júlia que me entregou aqui, e voltei para a área jurídica, trabalhei como paralegal, carteira assinada em jurídico interno. Eu lembro que o dono da empresa, o seu Itamar Serpa, eu trabalhei na Embeleze, ele falou assim, você não quer fazer a prova não, é? E eu deixei muito claro para minha gestora que se meu cargo, ele só poderia continuar na empresa se eu tivesse passado na prova, porque eu me sentia pressionada. E ela deixou claro que não, porque ela falava assim, você é advogada, você só não assina porque não tem OAB, mas você é advogada. Então, por que eu estou contando um pouquinho dessa história? Porque eu trabalho desde a época de estagiária na área jurídica, mas como advogada, com OAB e tudo, como o pessoal fala, há 10 anos. Mas eu tenho uma história na advocacia. A Cris já falou sobre isso, que é a questão da advocacia e quantos advogados nós temos. A OAB fez um censo, saiu ano passado, em 2024, pelo Colégio de Presidentes, e nós temos 1 milhão e quase 1.500.000 advogados. Tá? São Paulo, a Júlia está falando que está fazendo censo também esse ano. Desculpa, gente, eu estou falando ali, eu botei, nós temos mais de 1,5 milhão de advogados ativos no Brasil. E o nosso país é o maior do mundo em número de advogados por habitante. Ali está o gráfico que eu tirei do censo. E o estado número 1 tem 400.000 advogados, mais ou menos, é São Paulo. O segundo maior do Brasil em número de advogados é o Rio de Janeiro. Ou seja, a concorrência aqui é muito grande. Atualmente, nós temos 160.681 advogados inscritos, 8.347 suplementares. Sabe o que significa isso? O avanço do digital, os grandes escritórios, os advogados estão de fora do Rio de Janeiro, estão vindo para cá, tirando a suplementar para pegar o cliente de vocês. Isso é uma realidade. Então é muito importante vocês estarem atentos com esse número de suplentes. E nós temos 20 consultores estrangeiros.
Então, assim, olha como é que a gente está no Rio de Janeiro, a competitividade que a gente tem. E ainda tem muita gente que não ouviu falar sobre empreendedorismo, sobre empreender na carreira, sobre se tornar especialista. No último censo do IBGE, o Rio de Janeiro, eu coloquei aqui, nós tínhamos 16.055.000 pessoas. Nós temos uma média de 95 advogados por habitante aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a metade dessa sala daqui, ela soma 2 salas dessa, é um advogado. Vocês já tinham dado conta disso? Que a concorrência, de fato, está muito grande? E que a gente tem aí um mercado digital que muita gente não aceita, muita gente torce o nariz, mas a gente tem uma competitividade muito grande mesmo. E por que eu estou falando aqui, batendo na tecla do especialista, do advogado estrategista? Esse gráfico é da análise da advocacia nacional. E eu peguei um gráfico do Rio de Janeiro, tá? Esse gráfico, ele mostra que nós temos mais da metade do gráfico são escritórios especializados, ou seja, são escritórios, bancas jurídicas, que eles são especializados em uma única ou uma, 2, mas eles são especialistas. A pessoa, quando coloca lá, direito de família, é aquele escritório. É um número maior. E são escritórios, para participar disso aqui, não é qualquer escritório, tá? Para participar disso aqui, são escritórios que se inscrevem e de fato, é feito como se fosse um censo. E aí a gente tem os abrangentes, que são aqueles escritórios, não é o full service. Full service é aquele escritório que pega todo mundo, generalista, quase que um generalista. Hoje usa essa nomenclatura de full service. O pessoal traz muitos nomes estrangeiros para cá, então por isso eu estou trazendo para você essa palavra. E abrangente é aquele que ele diversifica a carteira dele. Não é igual o escritório full service. Ele tem dentro da carteira dele vários advogados especialistas. É como se tivesse aquele nome, o nome do escritório, e ali tem vários especialistas que cuidam dos clientes. Então ali, vocês já estão vendo, pelos números que eu passei para vocês, que o especialista, ele cresce e ele se mantém no mercado, tá? Sei que tem gente aqui que já tem uma carreira longa e que trabalha por indicação, porque sempre foi assim. Mas os números estão mudando. A gente tem uma advocacia. O próprio censo, eu convido vocês a conhecer o censo da advocacia. Está lá na OAB Nacional. E vocês entenderem o raio-x. Isso é importantíssimo. Vocês vão ver que a maioria dos advogados tem, hoje em dia, os advogados ativos, eles têm 15 anos de carreira. Ou seja, advogados jovens que entraram no mercado de trabalho. A maioria dos advogados tem menos de 45 anos, ou seja, uma galera também bem jovem, por isso também é uma galera com inovação, a galera millennial, a galera Z, essa galera que está nessa gamificação que está se formando. E é a galera que está enchendo as salas dos mentores e fazendo esse digital, que também não tem cuidado. Ou seja, gente, vocês têm um pote de ouro nas mãos. Vocês precisam aprender a usar isso e sair da advocacia antiga. E aí eu botei aqui. Então, como é que eu posso começar? Tá? O marketing ajuda a gente, só para a gente entender como é que a gente vai começar, o marketing ajuda a gente. Porque o que eu vou falar para vocês hoje, aqui, é sobre, bem mesmo um aperitivo sobre encontrar a área de atuação, porque nem todo mundo tem, ou às vezes está atuando numa área, ou está sendo generalista e quer fazer uma transição. Então, eu vou dar, não tô dando o caminho todo, porque de fato, os mentores façam isso. Então, de acordo com várias mentorias
que eu fiz ao longo dos anos, livros, material. Eu cheguei e fiz um resumo para vocês entenderem como encontrar a área de atuação, dentro da área de atuação, como encontrar o nicho. O nicho é dentro da área, é um recorte. E como encontrar o seu produto, para vocês venderem o produto de vocês. Vamos lá. A gente vai usar a teoria do guarda-chuva, que chama-se Family Branding, que é uma estratégia de uma marca principal, igual guarda-chuva, abriga diversos críticos. Vai ficar na minha frente. Vamos lá. Eu estou trazendo essa ideia do guarda-chuva para o contexto jurídico, tá? Lá em cima do guarda-chuva, lá no topo, é a área que vocês vão escolher ou que vocês já trabalham, tá? O meio, onde tem o cabo, é o nicho de vocês. Ele vem embaixo da área. E a base é o produto. Ali em cima tem a área de atuação, que dá credibilidade e amplitude. Os nichos, que são as ramificações dentro do guarda-chuva, que eu falei que é como o cabo. E o produto, que são os itens que vocês vão oferecer. Vamos falar da área de atuação. Eu vou passar para vocês. A gente tem um material. Eu mandei por e-mail. Todo mundo que está inscrito recebeu esse material. Pode passar, por favor. Pode passar. Enquanto eles estão passando o restante das folhas, aí quem podem ir fazendo pela área de atuação. Quem não receber, tem por e-mail, tá? Ó, a Cris também falou sobre essa frase. Eu coloquei ela aqui na nossa apresentação. Para quem assistiu o filme da Alice, ou leu o livro, tem uma frase famosa, quando a Alice chega e pergunta para o gato sobre o caminho. E ele fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Gente, isso daí, de fato, você tem que trazer para a vida de vocês. Por quê? O advogado generalista, não estou falando do advogado que já está há muito tempo, aí já está com a sua carreira consolidada, tá? Estou falando para quem vai comprar o empreendedorismo, vai assumir essa postura de empreendedor, a mudança de mentalidade. O que acontece? Você precisa ter uma ideia do que você quer, qual a área que você quer trabalhar, o que você quer fazer. Se você não sabe, se você passou o tempo da faculdade, chegou no 7º período, você não tem a menor ideia, se você se formou, recebeu a carteira da OAB e não tem a menor ideia do que você quer trabalhar, você vai sair pegando o coleguinha fala assim, pega essa ação aqui minha, ó, queimou minha televisão, é na Light, é do consumidor, negativaram o meu nome, eu tenho uma dívida tributária. Gente, não dá certo isso. Porque quem faz tudo não faz bem. É a mesma coisa que o caminho. Então a gente precisa definir e encontrar a nossa área de atuação. Aí eu coloquei aqui uma frasezinha, todos saem da faculdade como generalistas, que é aquela realidade, a gente não é igual médico. Médico sai o clínico geral e depois ele faz a residência. A gente sai como clínico geral. O que você precisa para você escolher a sua atuação? Esse triângulo, ele funciona também para você escolher o seu nicho, tá? Mas eu coloquei ele aqui na frente da área de atuação. O que tem que ter nesse triângulo? Você tem que pensar na paixão, que mexe com você de verdade. O mercado, tem mercado para isso que eu gosto? E a competência? Eu tenho competência para isso? O que eu preciso para poder fazer, para poder estar nesse mercado de trabalho? E aí, na folha que eu mandei para você dos exercícios, na área de atuação,
eu tenho essas perguntas: a paixão, o mercado e a competência. Eu vou só ler para vocês o que vocês devem considerar. Não dá tempo da gente fazer o exercício todo completo, mas dá para vocês começarem a refletir, tá? Porque eu queria que alguém, pelo menos, conseguisse fazer o exercício para depois apresentar um case para mim aqui, que vocês conseguiram entender, que não ficou vago. E aí, o que a gente considera quando a gente pensa na paixão? O que te move? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? O propósito é aquilo que te faz, quando você levanta, acorda de manhã, está chovendo, e você pensa, não, eu faço diferença nisso. Se eu levantar e vou trabalhar, eu vou fazer diferença na vida de alguém com isso. Encontrem o seu propósito. O propósito é importante e isso é ligado à carreira, tá? Ainda que o propósito seja ganhar dinheiro, tá? Ninguém é proibido de ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Quais são as causas que te dão energia? O que te deixa orgulhoso no final do dia? Isso tudo, gente, é ligado ao emocional. Que tipo de cliente você quer proteger, empoderar? Qual é o porte desse cliente? Qual é o setor? Tem um advogado que veio para mim e falou assim, ele falou, escolhi a minha área, eu quero trabalhar na área previdenciária, porque eu comecei a atender idosos e eu me identifiquei muito com eles. Então, assim, o emocional é importantíssimo, porque é isso que vai te sustentar todos os dias, tá? Como eu quero que seja o meu dia ideal? Isso de trabalho. Como é que eu me vejo daqui a 2 anos? Eu me vejo fazendo isso? Tem gente que gosta de trabalhar em repartição pública. Tem gente que gosta de trabalhar quietinho, isolado. Então você precisa se visualizar para você não escolher uma área que você depois vai se arrepender, tá? Mercado. Quais os setores têm demandas crescentes e clientes dispostos a pagar? Existem dores recorrentes, mal atendidas que você pode resolver? Você precisa pensar nisso. Esse nicho, ele permite recorrência, contratos sustentáveis? Eu vou atender esse cliente, que ele vai vir só uma vez? Vocês sabem por quê? Uma vez eu fui fazer clareamento dental, e era uma amiga, e ela me deu o valor que eu tinha que comprar, o lugar que eu tinha que comprar a injeção com clareamento. E a moldeira, ela fez a moldeira e me entregou. E eu falei, meu Deus, isso aqui é muito barato. Por que é tão caro quando a gente vai no dentista? E ela falou, porque é um tipo de serviço que eu vou fazer uma vez, e você vai voltar aqui daqui a 2 ou 3 anos para refazer. Então, quando eles especificam isso, tá? E a classe é uma classe muito unida, quando eles especificam, eles já especificam pensando no mercado e na recorrência daquele cliente. O seu produto também precisa estar ligado a isso. Há espaço de diferenciação frente à concorrência? Como é que é a minha concorrência? O que eu posso fazer para diferenciar? Ali na competência, quais os 3 casos da minha trajetória me deram mais orgulho e por quê? Então, gente, é o que eu falo para vocês. Não dá para a gente fazer esse exercício tão rápido. Na verdade, quando a gente faz uma mentoria, esse tipo de exercício ele não é feito de uma só vez. Ele leva semanas. Você faz uma semana, você volta na semana seguinte, ou às vezes daqui a 15 dias, para você ter tempo de refletir, tá? Em que situações clientes e colegas me procuram naturalmente? Às vezes você tem uma vocação e os seus amigos já identificam isso e vocês procuram. Então, é bom a gente avaliar sobre isso. Que temas eu explico com facilidade e eu consigo falar por 1 hora sem roteiro? Por quê? Porque quando o seu cliente sentar, você vai precisar explicar para ele, porque ele vai perguntar. Ele vai perguntar para você porque ele quer entender se você é competente naquilo ali. Então, eu consigo falar sobre família se eu não gosto? Eu consigo atender o cliente, vou escolher a área tributária porque ela dá muito dinheiro. Eu vou conseguir explicar isso para o meu cliente? Não.
Então, precisa pensar nisso. Quais os problemas de mercado eu conheço de dentro? A minha história, a minha família. Por exemplo, por que eu sou advogada trabalhista empresarial? Eu atendo, em maioria, eu também faço reclamante, muito raro. Mas por que eu atendo o empresário? Porque eu venho de uma família que trabalha, minha mãe teve confecção, nós tivemos loja. Eu, além de ter sido, trabalhei dos dois lados, né? Fui vendedora, depois eu fui supervisora, proprietária. Eu entendo que a empresa não é a vilã. Claro que existem inúmeros. A justiça trabalhista ela existe para isso, o fórum a gente vê no dia a dia. A gente sabe que existem muitas empresas que, de fato, negligenciam muito nos direitos do trabalhador. Mas a gente sabe que, quando a gente vai fazer audiência, a reclamada ela já é vista como vilã, a maioria das vezes. Não estou falando do magistrado, tá? Porque a gente espera que o magistrado seja imparcial. A gente espera, né? Porque no dia a dia, infelizmente, a gente se depara com alguns que tomam partido, né? Mas então, eu tenho essa dor, eu conheço essa dor, eu me identifico com essa pessoa, eu me identifico com o pequeno e médio empresário. Então, olha para dentro de você, olha para sua família, olha para sua história. Isso vai te ajudar. Vocês precisam unir a paixão, o mercado e a competência. Não adianta vocês escolherem uma área de atuação baseada em um só desses 3 pilares, tá? Lá em cima eu falei que é algo extremamente necessário. Leve em conta como você deseja atuar, a sua rotina desejada e suas preferências. Campo, eu gosto de estar nas audiências, eu gosto de estar no balcão. Bastidor, não, eu só gosto de fazer parecer, não gosto nem de atender o cliente. Eu sou aquela pessoa que eu vendo recursos. Meu produto jurídico, eu gosto de escrever, eu vendo artigos, eu vendo vários tipos de produtos, petições. Eu não gosto de ter o atendimento. Ou, se você prefere, projetos longos, complexos, demandas. Eu tenho a minha especialidade é prevenção. Então, eu fiz uma pós-graduação em compliance. Compliance e governança é extenso. Você vender esse produto para um cliente, você trabalha meses montando um programa de compliance. Então, você precisa pensar em tudo isso. E aí, a gente já pensou na área de atuação. Alguém fez esse exercício, pelo menos mental, e já pensou nessa área de atuação, ou já tem essa área de atuação? Só para poder colaborar aqui comigo? Fala para mim. Qual a sua área? Já é nichada. Então, ela trabalha na área, a área dela é a área de família. Agora a gente vai para o nicho, que é a ramificação. Vamos lá, eu botei aqui a história, eu botei só 2 advogados, tá? Advogados que no Google, quando a gente pesquisa, tirando o Nelson Williams, que são os advogados mais famosos no momento no Brasil, tá? Quando a gente coloca ali, tem vários, tinha de direito ambiental, de diversas áreas. Um deles aqui é o Cacai. Ele é um advogado especializado em direito criminal, que atende, ele é conhecido pela atuação em escândalos de corrupção. Então, ele é um dos advogados hoje, quando você coloca no Google, que aparece o nome dele como advogado, dos mais valiosos, dos mais, dos que ganham mais, dos especialistas. Ele é o advogado do momento. E essa advogada, eu não conhecia, mas no Google ela apareceu para mim. Doutora Priscila Correia França. Ela é uma advogada especialista em família e ela é conhecida como Priscila, a rainha do divórcio. Eu até procurei se ela tinha, aí fala na biografia, fala que ela tem casos famosos, ela é conhecida por isso, mas eu não vi o nome de ninguém que ela tenha atendido. Mas quando você coloca no Google, ela é conhecida como a rainha do divórcio. A doutora que trabalhava de família, conhecia essa doutora Priscila?
coloquei esses dois advogados aqui, por quê? Para mostrar para vocês que quando a gente procura um advogado especialista, você ser especialista te coloca no topo, tá? Por quê? Quando você coloca advogado, aparece de todo tipo. Mas quando o teu cliente precisa de algo específico e ele colocar no Google ou no Instagram, vai aparecer você, se você começar a se consolidar. Alguém aqui trabalha com Google Meu Negócio? Ninguém aqui trabalha com Google Meu Negócio? Sim, mas você já vieram clientes para você no Google Meu Negócio? Então, o Google Meu Negócio não é pago, tá? Você monta lá a sua página e, de acordo com as suas avaliações, o seu endereço, a sua localidade, as pessoas conhecem e te procuram. Eu, embora o meu Google Meu Negócio esteja totalmente voltado para a área empresarial, trabalhista empresarial, eu recebo todos os dias, sem nenhum tipo de patrocínio, todos os dias eu recebo pessoas reclamantes, clientes em potencial, me procurando para algum tipo ou de dúvida ou ação trabalhista, tá? Pelo Google Meu Negócio. Então, esse cliente, quando ele vai lá e me procura advogado trabalhista, ele não olhou que eu sou empresarial, mas ele viu advogado trabalhista. Entende como é importante a área de atuação e o nicho de vocês? E aqui eu mostro para vocês que isso não é só um termo técnico, isso é alinhamento. Para você chegar onde você quer, você precisa alinhar quem você é, quais são as suas competências e o que o mercado precisa. Aí você vai encontrando, você vai mudando a sua mentalidade, você vai encontrando o seu nicho. Por exemplo, a doutora aqui, ela disse que ela é advogada da área de família e o nicho dela, ela é especialista em Maria da Penha. Ela atende mulheres que sofreram violência e precisam da Maria da Penha. Passo a passo para escolher o nicho. Isso também está no exercício, tá? Então, assim, a gente, para escolher o nicho, a gente vai fazer esse tipo de pergunta depois que a gente descobrir a nossa área. Quem eu quero atender? Qual é a dor que eu quero resolver? Qual é o meu diferencial? Como eu quero me posicionar para pegar o diferencial? Não adianta dizer assim, meu diferencial é que eu atendo bem o cliente. Todo mundo aqui atende bem o cliente. O seu diferencial é o outro. Não é o cafezinho. O seu diferencial é o que você traz a mais. É o plus. E você precisa pensar nisso. Afinidade pessoal. Eu gosto genuinamente nesse público. Eu gosto dessas pessoas que eu vou atender. Conhecimento prático. Eu tenho esse conhecimento? Eu posso adquirir esse conhecimento? Não adianta que eu querer trabalhar no mercado jurídico, corporativo, de empresas com ações na bolsa, se eu não entendo aquele tipo de trabalho. Eu não tenho esse conhecimento técnico e para eu adquirir esse conhecimento técnico vai demandar muito. Então não vale a pena para mim. Eu tenho que pensar o que dá para eu adquirir de conhecimento técnico dentro da minha área, dentro do que eu gosto e dentro do mercado. E aí, eu boto uma frase para vocês. Eu não sei se está no exercício, tá? Vocês montarem uma frase para vocês usarem na bio de vocês, no Instagram, para vocês usarem no WhatsApp de vocês. Eu acho importante enfatizar aqui com vocês que isso, quando a gente fala de empreendedorismo jurídico, de marketing jurídico, as pessoas têm uma tendência a imaginar que é só quando fala de rede social. Mas não, existem milhares de maneiras de você trabalhar o marketing com o seu cliente. Então, tem muitos advogados que não estão nas redes sociais, mas eles têm o e-mail do cliente, eles têm o WhatsApp. Então, já faz a sua frase, entende, começa a adquirir essa mentalidade, incorpora a sua área, o seu nicho, virei especialista. Agora, vamos falar um pouquinho, esse exercício, é um exercício que vocês vão precisar fazer em casa, com calma mesmo. Falar
falar um pouquinho da prateleira ou esteira de produtos. Vocês já ouviram falar que vocês têm produtos para vender? Então vocês têm, não é uma ideia desconhecida, né? Então vamos lá. Na advocacia antiga, a gente bastava dizer, eu sou advogado. E as pessoas guardavam o seu nome. Hoje não. Hoje você precisa se fazer presente e você precisa apresentar o que você tem. Seja com o portfólio. Então a gente precisa pensar na advocacia como negócio. Com a prateleira você tem produtos bem definidos, margem, escala e recorrência. Eu procurei na seccional a comissão de gestão de pequenos e médios escritórios. O presidente dessa comissão está aqui. Eu agradeço muito a presença dele. E falar que a gente não precisa de uma mentoria caríssima. A nossa OAB, aqui no Rio, ela já é capacitada e desde 2016, não é? A comissão, ela foi fundada em 2020. 2020, mas tem o IBPEA, né? O IBPEA desde 2018. Vocês têm a possibilidade de aprender a transformar a advocacia de vocês em negócio. Então, é importante mudar essa mentalidade. Independente da idade, independente do momento que vocês estejam na advocacia, a gente precisa pensar que lá atrás a profissão de datilografia era uma profissão que ganhava-se muito, era a melhor coisa você ser datilógrafa e secretária. Veio a digitação e aquele profissional acabou, o profissional de digitação também. Então, se a gente não abre a nossa mente, se a gente não muda a nossa cultura, se a gente não adquire uma mentalidade de negócio, uma mentalidade empreendedora, o negócio vai ficar fadado. No censo da OAB, tá? Convoco vocês a lerem sobre isso. A maioria dos advogados, quase 50% dos advogados do nosso país ganham menos do que 4 salários por mês, tá? É muito pouco. Aí eu sei que tem vários aqui que tem uma situação financeira já estável. E aí pensa assim, caramba, mas como que a pessoa vive com isso aqui? Tem vários advogados. E a nossa instituição, a nossa OAB, ela traz pra gente a capacidade para que a gente consiga mudar a mentalidade. Então, a gente pode ter o nosso crescimento. A importância da prateleira de produtos. Organização e foco. Você deixa de ser generalista e passa a ter clareza do que vende. A escala. Você padroniza os documentos, fluxos, modelos. Isso é importantíssimo, tá? Margem de lucro. Saber quanto custa cada produto. Um dos maiores problemas que eu escuto os advogados falando é sobre precificação. Ainda, muitos advogados usam a tabela da OAB como não o norte, mas como o principal para poder fazer a sua cobrança de honorários. Você precisa aprender a precificar, porque tudo tem um custo. A partir do momento que você faz a precificação, você sabe quanto custa a sua hora em cada cliente. Você sabe quanto custa o seu investimento em cursos e que você está colocando ali na sua advocacia. E você valoriza a sua advocacia. Então, a precificação é importantíssima. E quando você tem uma prateleira de produtos, você sabe o tipo de produto que você vai apresentar para o seu cliente. Tá? Se é um produto de entrada, se é um produto para ele continuar, e se é um produto prêmio. Por exemplo, eu vendo produtos, eu tenho 19 produtos no meu portfólio. 19. E um produto prêmio, que é um programa de compliance, que custa um valor, um bom valor de honorários. E o que acontece? Eu não posso ofertar para todo mundo. Eu não oferto isso nem na minha landing page, nem em site, em nada.
Eu não saio ofertando tudo. Por quê? Eu tenho vários tipos de produtos que eu vou ofertando para eu não perder o meu cliente. Tem clientes que me contratam somente para implementar um banco de horas. Tem clientes que me contratam para fazer uma homologação. Tem clientes que me contratam para fazer um treinamento de assédio moral e assédio sexual. Agora eu estou fazendo, já implementando a NR1 nas empresas. Tudo isso é produto. E quando tem clientes que entram por indicação ou vieram pela internet e me contratam para fazer uma audiência, fazer defesa, fazer o acompanhamento, e aí aquele cliente eu identifico qual é o problema que ele tem e passo soluções para ele, para que ele não venha ter novamente esse tipo de passivo. Ali eu vendo banco de horas, ali eu vendo inúmeros produtos. Então, como eu estou falando para vocês, é importantíssimo vocês terem essa ideia de quantos produtos vocês têm. A recorrência, o cliente não fecha só o contrato, ele segue consumindo novos produtos. A autoridade, o marketing assertivo. A Thalita vai falar sobre o marketing no Instagram. A Thalita, ela tem um posicionamento incrível na internet. E eu tenho certeza que ela tem um retorno com isso. Ela cuidou da imagem dela, ela trabalha somente com fotos profissionais. Todos os vídeos da Thalita, em maioria, estão na mesma paleta, da mesma maneira a edição e a maneira como ela se comporta. Por quê? Ela já sabe quem é o cliente dela, ela já sabe quem ela quer. Ela não quer aquele cliente que chega, senta no escritório e ele vai e começa a falar, e quando ela começa a atender, ele pega e fala, mas eu não tenho dinheiro para isso. O cliente já sabe, de acordo com o posicionamento dela, ela postou esses dias falando sobre consulta. A diferença de tirar dúvida de consulta, ou seja, ela já se posiciona. A ideia é transformar o conhecimento jurídico em soluções estruturadas com clareza do que se vende, como se entrega e para quem você vende. Isso aqui é um exercício de produto, tá? É um exercício mais extenso, onde vocês vão pensar e vocês vão começar a pensar no tipo de produto que vocês têm. Gente, vocês podem vender e-book. Ensinando, por exemplo, ela trabalha com a Maria da Penha, ensinando como fazer todo o procedimento. A Thalita pode fazer, também trabalha com a área de família, como fazer um guia do divórcio saudável. Cada um pode criar vários tipos de produtos. Não se prendam ao convencional. Abram a cabeça de vocês, tá? Quem é o cliente ideal dentro do nicho? Mapeie as dores. Quais são as dores desse cliente? Eu não vou ler tudo não, tá, gente? Por causa do tempo. Olhe para os 10 casos mais rentáveis, os casos que você já teve, se você já tem uma área. Transforme a dor em produto. A dor do seu cliente, do cliente que você quer atender, é um produto novo para você. Descubra novos produtos e demandas ocultas. Como é que você descobre isso? Conversando, pesquisando. Gente, tem revista eletrônica de todo tipo de área. Instituições, façam parte de instituições. Eu faço parte da ABA, a Associação Brasileira de Advogados. Então, eu faço parte da Comissão de Direito do Trabalho. Todos os meses nós temos reuniões e a gente tem estudo de caso, os colegas trazem casos e ali abre a nossa cabeça sobre o que a gente está estudando. Artigos que vocês podem fazer e ele te faz estudar. Eu estudei sobre perspectiva de gênero, porque eu fui coautora em um artigo. Então, como é que é o julgamento sobre a perspectiva de gênero? Isso é importantíssimo na área trabalhista e em outras áreas também, porque o CNJ já está aplicando. Então, você vai aprendendo, participa, você vai entendendo o que é novo, como é que o mercado está funcionando. Você não precisa mudar a sua área. Anote os casos que fogem da curva. Na internet tem muito caso que acontece. Pessoal que faz... existem demandas que são criadas o tempo todo. Então, pense nesses casos. É que não me veio nenhum agora na cabeça para falar para vocês. Façam enquete de conteúdos.
tipo de conteúdo que as pessoas queiram saber, o tipo de conteúdo que você pode ajudar, tá? Quem tem uma prateleira organizada, deixa de vender horas de trabalho e passa a vender soluções jurídicas. Isso gera previsibilidade, autoridade e abre o caminho para crescer de forma estratégica. Você pode fazer um planejamento financeiro e um planejamento de metas. Quando vocês formarem, depois que tiver com a gestão organizada no escritório de vocês começarem a fazer tráfego pago, vocês contratarem um comercial, vocês vão botar metas no comercial. Eu preciso vender 5 divórcios por dia. Vocês precisam fechar. Esse mês vai ser um mês que eu preciso vender banco de horas. Vocês precisam ter essa ideia. Gente, advocacia é negócio, tá? Ideias de produtos que poderiam compor uma prateleira. E aí estou falando aqui, produto previdenciário, produto de entrada, diagnóstico de direitos previdenciários, eu não entendo essas áreas, tá? Isso aqui foi de uma mentoria, e eu acabei fazendo esse recorte e trazendo aqui para vocês, porque são áreas previdenciário, civil, família e sucessões. Mas aqui, olha lá, o produto de entrega, a isca. Qual o primeiro produto que você vai oferecer? O produto baratinho que todo mundo pode fazer. Às vezes o cliente que fez um produto simples, que foi uma simples consulta e não fechou o trabalho com você, porque ele sabe resolver o problema dele, ele vai te indicar para um outro cliente. Então, consulta é produto, gente. Revisão contratual, pacto antinupcial. Hoje em dia tem pacto de namoro, contrato de namoro. Gente, isso custa dinheiro, tá? Parcerias. Já estou no final, vou falar sobre as parcerias. Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço? Eu deixei de ser generalista, eu não vou mais atender, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque todo mundo já me conhece porque eu pego tudo. O que eu vou fazer? Não, Kelly, eu não posso parar de pegar todo mundo, porque como é que eu vou pagar as minhas contas? Gente, parceria. Parceria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parceria não é chegar no escritório de um advogado, colocar a mesa, a cadeirinha lá e ficar dividindo tudo com ele. Isso daí é sociedade disfarçada, tá? Acontece muito com advogados que estão se formando, de advogados já consolidados, de colocar, olha, eu cedo meu espaço aqui para você atender. E depois cobra 50%. Gente, vocês não são associados. Isso é sociedade disfarçada. Não façam isso. É diferente parceria. E para usar o espaço de alguém, vocês têm o espaço da OAB que é gratuito, que você não precisa dividir 50% com ninguém. Tá? Então eu sempre gosto de frisar sobre isso. Porque existe uma cultura disso, principalmente aqui em São João de Meriti. E eu sou extremamente contra e combativa a esse tipo de cultura. Porque o advogado fica sem conhecer a OAB, conhecer o espaço da OAB e fica achando que o advogado que cedeu um espaço ali é o salvador da pátria. E não é a realidade. O advogado, normalmente o dono do escritório, que atua dessa maneira, ele não revira suas peças, você não aprende, ele vai ganhando dinheiro, vai abrindo filial em cima de vocês. Então aprendam a fazer parcerias e parcerias estratégicas, tá? As vantagens das parcerias é que você tem escala com segurança, credibilidade ampliada, fluxo de clientes cruzados, redução de rejeição, porque você vai ter medo, você quando vai mudando a sua mentalidade, no início você tem medo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer para as pessoas que eu não faço mais esse tipo de trabalho? Então é na parceria estratégica que você vai conseguir isso. Como manter a amplitude sem perder o foco? Depois de escolher o nicho, surge uma dúvida natural. As demandas que fogem desse nicho, porque você era clínico geral, eu já falei sobre isso. Gente, virei especialista, você virou a chave, tá?
Você vai recusar as causas? Não. Falei das parcerias. A mudança de mentalidade. Eu gosto muito de usar, fazer uma analogia com a Matrix. Acho que todo mundo já assistiu o filme ou então conhece mais ou menos como é que funciona isso. Você tem a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula azul é a que você vai continuar confortável na vida de ilusão que você tem, tá? Ou você toma a pílula vermelha, que é a mudança da sua mentalidade, que não muda de uma hora para outra, mas você precisa decidir mudar a mentalidade. Decidir mudar a mentalidade é você encarar a realidade, mesmo sendo desconfortável, tá? Ser especialista, ser estrategista é isso, é desconforto, é pensar fora da caixinha. Cada caso fora do seu nicho deixa de ser uma ameaça quando você tem uma parceria. Vira uma oportunidade de parceria. Eu já fiz parceria com a Thalita, eu já fiz com alguns advogados aqui. Eu já fiz área de família lá atrás, não faço mais, e eu procurei a Thalita. E a Thalita atendeu o meu cliente e nós trabalhamos com um percentual, tá? Ou seja, meu cliente ficou feliz, ela teve um novo cliente, não tive medo de perder o meu cliente e o cliente ficou satisfeito porque eu atendia ele, entende? Então, assim, o teu parceiro, ele faz parte de você. Parceria não é perda, é multiplicação, é um ganho real. Você não perde cliente, você realoca com inteligência, você recebe indicações de volta, você aumenta a sua rede de confiança, você cresce com qualidade e posicionamento. E aí, como que eu monto uma rede de advogados parceiros de uma forma segura? Porque o maior medo que a gente tem com parceria é: será que esse advogado vai fazer certo? Será que esse advogado vai atender bem o meu cliente? E se esse advogado me passar a perna? Gente, a gente tem possibilidades para se resguardar em relação a isso. Qual é a possibilidade? Contrato de parceria. Para quem veio no evento, pode entrar em contato no e-mail, tá? Eu mandei os exercícios para vocês, que eu vou mandar um modelo de contrato de parceria, tá? Para vocês adaptarem e vocês começarem a fazer esse tipo de trabalho, tá bom? E aí o que vocês precisam prestar atenção na seleção de mais importante, vamos lá, seleção dos parceiros, alinhamento e planejamento, contrato de parceria ou aditivo, indicação de cliente. Gente, provimento da OAB, a gente tem a autorização para indicação de cliente, desde que esteja em contrato. Ou seja, aquela indicação boca a boca, tô te indicando um cliente aí, você me paga aí a metade, você me paga 50%. Isso não é permitido pela OAB. Isso está errado, é uma prática errada. Mas quando você faz um contrato de parceria e tem isso estipulado, você está dentro da OAB, dentro da legislação. Por quê? Qual é o problema? Se esse advogado te passa a perna, recebeu honorários, qualquer coisa que seja, ou prejudicou o seu cliente, você está resguardado. E você está resguardado pela OAB. Olha só, eu indiquei, eu fiz o contrato, a indicação. Não é fora do contexto, tá? A execução dos serviços precisa estar detalhado. Como vai ser o repasse de honorários, o faturamento e o encerramento dessa parceria. Possibilidades de divisão, percentuais, trabalhos e responsabilidades. Eu botei só as mais comuns, tá? Isso é muito individual, é de cada um, cada escritório e de cada parceiro. Às vezes as pessoas me perguntam: Kelly, quantos % eu faço com cada um? Volto a dizer, isso é individual. Você conhece a sua história, você sabe o tipo de parceria que você pode fazer e você sabe também se você quer colocar um limite ou não, ou se você quer só que seja um percentual ou uma troca de outro tipo de trabalho. Então, eu coloquei aqui o percentual, mas é de acordo com a realidade de vocês, tá? Percentual fixo, 30% ou 40%, divisão segundo grau de trabalho, esforço técnico, modelo misto, escalonado,
honorários por indicação sem coautoria efetiva, desculpa. Percentuais que costumam ser praticados: 50-50, repasses 20-40 da parcela de honorários. Alguns casos pode destinar os honorários de sucumbência ao advogado que atuou, salvo se fizer algum acordo e tiver em contrato. Não pode haver aumentamento de honorários, nem cláusula que viole o Código de Ética e Disciplina da OAB. Exemplos práticos de cláusulas, tá? O objeto da parceria, o percentual, honorários de sucumbência, prazo de repasse do valor de honorários, obrigações de informações, penalidades, multas, juros, rescisão, prazo de vigência, rescisão, confidencialidade, isso é importantíssimo, cláusula de mediação ou recorrência. E aí eu vou indo para o meu final. Isso aí é um resumo do que a gente falou, como o mercado mudou, a diferenciação, que é uma questão de sobrevivência, áreas de produto, o triângulo, paixão, mercado, competência, prateleiras de produto e as parcerias estratégicas. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Advogar hoje não é apenas lutar em processo, é construir autoridade. Posicionamento e estratégia. Quem escolhe a área, define seu nicho, organiza sua prateleira de produtos, estabelece parcerias seguras. Deixa de ser apenas mais um advogado e passa a ser uma referência no mercado. Lembre-se, o especialista não fecha portas, ele abre caminho. O futuro da advocacia começa nas escolhas que você faz agora. Então, a mudança de mentalidade é agora. Muito obrigada, tá? Aqui está o meu QR Code. Me sigam no Instagram, podem me mandar mensagem. E, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, que eu sei que à tarde é bem complicado, todo mundo trabalha, mas vocês tiraram um tempinho para vir aqui ouvir a gente, tá? Peço desculpas que às vezes eu falo um pouquinho, esqueço um pouquinho mais das palavras e tal, mas eu vim aqui tentar dar o melhor para vocês, dar pelo menos um norte, tá bom?